Capítulo 20. Se puder ficar de pé em reverência à palavra, eu agradeço. Amém? Eu estava em casa orando e aí o Senhor falou no meu coração sobre esta palavra. Eu vi uma profecia daquela missionária, a Maranhão, e foi uma profecia muito forte falando do terremoto da Venezuela. E eu temi, porque eu falei, meu Deus está levantando os seus profetas para chacoalhar o mundo, porque a profecia se cumpriu e nós vemos ali o que está acontecendo. Nós estamos muito tristes com o que está acontecendo com a Venezuela, e o Senhor me deu uma profecia da parte dele também a respeito do Brasil, e do que está acontecendo no Brasil, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a ela, e nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em teu nome para estarmos trazendo a tua palavra, Pai. É uma responsabilidade muito grande que nós possamos sair daqui edificados e abençoados pelo poder da tua palavra. Nessa noite nós repreendemos a Satanás e toda a ação do inferno e tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, contra a nossa vida e a tua igreja. Satanás, que o Senhor Jesus te repreenda nessa noite, e que toda ferramenta preparada, forjada e armada contra a tua igreja não venha a prevalecer. Que tu guarde a vida dos teus filhos, os teus servos, os teus, meu Pai, ministros e irmãos e irmãs deste ministério. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia. O tema da minha mensagem desta noite é idolatria, o mal deste século. Aí você vai falar assim: pastor João, mas por quê? Porque se nós lemos aqui a palavra do Senhor, a idolatria sempre existiu, a idolatria sempre esteve em eminência, em evidência. O Senhor tem se dado com o povo por causa da idolatria, mas nos últimos dias da igreja, nós vemos que a idolatria ela tem se intensificado num grau muito alto, e isso devido às redes sociais. Isso devido ao Instagram, TikTok. Nós vemos, aleluia, que por causa disso, aleluia, pessoas têm idolatrado pessoas têm idolatrado situações. Pessoas pegam e fazem de tudo para ter curtidas. Hoje nós vemos os profissionais da fé, aleluia. Eu nunca vi, assim diz o Senhor, no TikTok. Assim diz o Senhor, no TikTok é muito grande. Deus, ele fala que nem um papagaio no TikTok, aleluia. E nós vemos, aleluia, que tem as curtidas ali de uma forma muito grande, e um engajamento para se ganhar dinheiro. Quando nós vemos isso, aleluia, nós entramos no mundo espiritual e vemos, aleluia, a ira de Deus sobre isso. Porque o Senhor falou: não terá outros deuses diante de mim, e nem se encurvará a ele. E o Senhor falava para me trazer nesta noite os tipos de idolatria que estão existindo nesses dias de hoje. E o Senhor falava no meu coração, pastor Leoniro, aleluia, da onde nasceu a idolatria.
E aí Deus me trouxe lá no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 em diante, não precisa abrir a tua Bíblia, diz assim, aleluia: e foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda do lado do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nasceu a idolatria. Quando nós vemos esta passagem, tudo que substitui a adoração ao Deus eterno se torna uma idolatria. Tudo que nós fazemos e que nós colocamos o Senhor de lado e exaltamos situações, pessoas ou condições, se torna uma idolatria. E aqui nós vemos o nosso inimigo que não desistiu de querer ser Deus ou maior que Deus. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos que Lúcifer queria substituir e tirar o Senhor e colocar Ele no centro das situações. E aí que mora o perigo. Nós vemos que existem vários tipos de idolatria. Existe a idolatria explícita ou pagã, que são adoração a imagens, a animais, a divindades, a civilizações, a objetos e a deuses politeístas. Nós vemos, segundo o catolicismo, aleluia, a diferença da adoração e a diferença da reverência. Porque os padres católicos vêm para os evangélicos e falam assim: nós não adoramos Maria, mas nós reverenciamos Maria por aquilo que ela tem sido para nós. Então nós rogamos ao Pai, através dela, pelo testemunho que ela tem. É mais ou menos eu ver o pastor Edson, bom testemunho como pastor que ele foi, ou e eu pegar e falar: eu lembro do pastor Edson como homem de Deus, e eu reverencio ele, e vou até a Deus pedir, através do pastor Edson, alguma coisa. Isso é, aleluia, a veneração que a Igreja Católica ensina. Mas nós entendemos isso também como uma adoração, aleluia. Porque se você se prostra a um Deus, você está, aleluia, reverenciando Ele como o Senhor da tua vida e colocando esse Deus como um intermediador e não o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito perigoso. Uma outra idolatria que nós falamos é a idolatria secular, que fala sobre valores e bens materiais, profissionais e status de poder. Isso, aleluia, é uma idolatria perigosa, porque é o que está acontecendo nesses últimos dias. Nós vemos, aleluia, que pessoas têm deixado de buscar ao Senhor por causa de muitas coisas em que o mundo nos coloca uma pressão, através de trabalho, através, aleluia, de status, através do profissionalismo e do poder. Muitas vezes, aleluia, nós entendemos isso, a diferença do profissional que é do mundo e o profissional evangélico, porque o profissional do mundo, ele não está preocupado com as coisas de Deus, ele está preocupado em estudar, fazer a sua parte e conseguir o que tem que conseguir para chegar onde ele quer chegar. Mas o profissional evangélico, ele também faz a mesma coisa, mas ele tem que priorizar o reino de Deus. Porque o Senhor diz a sua palavra: buscai o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa idolatria secular é o que tem acontecido neste último tempo, deste século, de uma maneira muito grande, aleluia. Porque nós, na nossa época, aleluia, nós olhávamos as pessoas com simplicidade, com carinho. Quando arrumava uma namorada ou um namorado, era porque você viu os olhos azuis e falou: nossa, você é linda, você é lindo.
Hoje virou um açougue. Hoje virou: o que você pode me dar? Quais são as suas profissões? Você tem filho? Você não tem filho? Como que é? Você tem carro? Você pode me sustentar? E isso eu não falo nem no mundo, mas no meio evangélico. Por quê? Porque as pessoas, elas se medem hoje por aquilo que elas podem dar uma pelas outras, e não por aquilo que elas são na presença do Senhor. Isso é idolatria. Outra idolatria grave que nós vemos é a idolatria relacional. É a idolatria que eu troco, aleluia, o Senhor pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu deixo de fazer aquilo que Deus nos coloca para fazer, para poder agradar os meus familiares. E aí eu deixo de congregar, eu deixo de participar dos estudos, eu deixo de fazer o que o Senhor colocou no meu coração de fazer para agradar parente. E aí é uma outra idolatria perigosa, porque o nosso amor vai se esfriando com essas idolatrias. E aí, conforme eu vou falando essa pregação, nós vamos entender que os evangélicos são tão idólatras quanto os católicos. Não estou falando todos, mas a sua grande maioria. Quando nós começamos a discorrer isso, nós não temos uma parecida aqui para se dobrar, mas nós temos vários deuses que nós estamos criando para deixar de buscar o Todo-Poderoso. E isso é muito sério, aleluia. E a idolatria mais perigosa, pastor Edson, que o Senhor me deu, é a idolatria que me confrontou. Porque eu também fui e sou idólatra em algumas situações, que é a idolatria do seu ego próprio, é a idolatria do seu eu interior, é a idolatria de você achar que você é a última bolacha do pacote, que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, que Deus só fala através de você, ou que você é alguma coisa que as pessoas pensam: nossa, meu Deus, que profeta. Essa idolatria é perigosa, porque é uma idolatria que mexe no nosso interior, que lá no profundo da nossa alma e do nosso coração, nós fazemos uma acepção de Deus conosco, e nós sabemos que nós temos que nos libertar de certas idolatrias que tira o centro do Senhor da nossa vida. E isso vai nos esfriando, e isso vai trazendo um perigo muito grande, aleluia, porque através disso nós nos afastamos de Deus, aleluia, e fazemos com que certas situações e condições venham a ser o centro, e não o Senhor venha a ser o centro da nossa vida. Nessa noite, o Senhor nos traz um alerta, não só para a nossa igreja, mas para a igreja brasileira, do perigo que está acontecendo, aleluia, no meio das ovelhas, no meio das igrejas, aleluia, o perigo da adoração a situações e a homens. Não é isso que nós vemos? Convocação do Neymar: vamos fazer uma campanha. Eu sou brasileiro, irmão, eu gosto do Brasil, estou torcendo para o Japão ser campeão do mundo, mas, irmãos, tudo tem um limite. A casa do Senhor é a casa de oração. Não podemos misturar certas coisas. Amém? Êxodo capítulo 32. Vou abrir lá rapidamente, aleluia, porque o meu tempo está correndo. Abre lá sua Bíblia em Êxodo capítulo 32, porque essa passagem, e aí o Senhor me ministrava para passar algumas coisas, aleluia, importantes sobre esta passagem, aleluia. Nós vemos, aleluia, que o perigo da idolatria, aleluia, nós temos que entrar na presença do Senhor com um saco de cinza, se humilhar lá como 2 Crônicas 7,14 e falar: Senhor, o que tem feito com que eu me afastasse da tua presença? Qual que é o ídolo que eu tenho seguido, na qual o Senhor não tem sido o Senhor verdadeiramente da minha vida, para o Senhor derramar o poder do alto e me refortalecer e me renovar?
Aqui fala sobre o bezerro de ouro. Versículo 9 em diante diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O Senhor ficou tão irado com a idolatria do povo, que o Senhor chegou para Moisés e falou assim: olha, Moisés, vamos fazer uma coisa, eu e você. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou matar o povo inteiro, porque eles estão adorando um bezerro de ouro, mas nós vamos fazer uma nova nação. Só que eu achei interessante um pastor falar sobre Moisés, porque o Todo-Poderoso, ele poderia fazer isso, não poderia? Ele é o Senhor. Mas o que ele fez, pastor Leoniro? Ele respeitou a unção de Moisés. Deus respeita a unção pastoral de vocês. Aleluia! Deus respeita o peso da unção pastoral de vocês. Aleluia! Para Deus tocar numa ovelha, Deus tem que passar primeiro no pastor Edson, tem que passar primeiro na diaconisa Elizabeth, tem que passar no pastor Leonino. Para Deus tocar numa ovelha, o Senhor vai falar com você, vai falar comigo, vai falar: e aí? E a gente tem que falar: tem misericórdia, Senhor, aleluia, porque esse povo não sabe o que faz. E quando nós vemos isso, nós vemos um Moisés rogando diante de um povo rebelde. Por quê? Porque aí tem o perigo do Egito. E aí vem outro problema de idolatria, porque o Egito era cheio de idolatria. Aleluia! E o povo de Israel se acostumou com as idolatrias do Egito. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande e separar a igreja do mundano, separar a igreja, desculpa a palavra, de certos costumes que tem aí fora, de coisas que nós vemos que pode misturar a santidade e a pureza da igreja. Nós não podemos deixar que o Egito entre na igreja e manter a igreja pura, santa e imaculada. Porque nós vemos, aleluia, que o bezerro de ouro não foi por acaso. E quando eu fui fazer um estudo sobre o bezerro de ouro, ele fala que o bezerro de ouro, ou era um bezerro ou era um touro, que era simbolizado ao deus Osíris, que era o deus da fertilidade, da agricultura e o deus da força. Então, quando todo o povo de Israel pegou o melhor do ouro que eles tinham e se ajuntaram para fazer aquele bezerro de ouro, eles deram o seu melhor para construir uma adoração a um Deus estranho. Por quê? Porque eles viram que Faraó, que o Egito tinha essa força. Se você vai para Wall Street, ali na Torre Trump, você vai ver um touro que representa a parte financeira, o centro financeiro, o coração financeiro. É ali em que é degladiado negociações tremendas e sacrifícios a Satanás. Porque nos últimos dias da igreja, minha irmã Sol, nós podemos entender que não existe mais, aleluia, uma diferenciação do santo para o profano. Se eu tenho, aleluia, um carro bom, se eu tenho uma condição boa, se eu tenho uma roupa boa, se eu tenho uma porta de emprego bom, se eu tenho, aleluia, uma honra com as pessoas que estão ao meu redor, isso mostra que Deus é comigo. Só que no profundo e no oculto, eu deixei o meu Deus para adorar outros deuses e se prostrar a deuses. Eu falei para vocês que em novembro do ano passado, quando eu vim para cá, eu vim de Mossoró, do Rio Grande do Norte. E eu vim praticamente fugido. Por quê? Porque o centro de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é a maçonaria. E as igrejas que são ricas e riquíssimas naquele lugar estão com envolvimento altíssimo com a maçonaria. Pastores, assembleanos e outras igrejas que se venderam à maçonaria. Então, quando nós olhamos o perigo da idolatria, nós vemos igrejas fazendo conchavos, aceitando situações
para poder, aleluia, se manter bem, aleluia, de alguma forma. Tem uma missionária que pregou nos Gideões, e eu achei muito bonito a atitude dela. Ela prega na Amazônia e tem um fundo para vários índios, e ali é muito grande. A pastora Ellen Gaspar, ela é uma bênção, e ela falou assim: o Senhor que me sustenta essa obra. Eu não aceito dinheiro de político, eu não aceito dinheiro do governo, eu não aceito dinheiro de empresários, porque uma vez que foi eu aceitar isso, aleluia, ela quis colocar na área social da igreja, onde a gente estava fazendo um trabalho com as crianças, o nome da empresa que estava doando dinheiro. E eu falei: eu não quero o dinheiro da sua empresa. E o Senhor pegou e sustentou aquela obra. Eu vejo o George Miller, eu achei interessante, porque a própria rainha da Inglaterra disse que um homem de joelho é mais perigoso do que um exército todo da Inglaterra. Quando nós aprendemos e entendemos isso, nós vemos que nós temos um Deus que guerreia nossas guerras, que luta nossas batalhas e que nos dá vitórias em momentos difíceis e importantes. Por quê? Porque esse bezerro de ouro só foi levantado porque o povo não teve paciência para esperar 40 dias para que Moisés descesse com as tábuas da lei e resolvesse o problema. E o inimigo trabalha na nossa falta de paciência para nós fazermos e tomarmos atitudes que levam ao erro. Aleluia. E quando nós olhamos isso, nós vemos o perigo dessa situação, como está retratado aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32, na qual a ira de Deus se acendeu de uma forma muito grande contra aquele povo devido a essa situação. E nós vemos que Josué estava com um povo pequeno ali, que não se dobrou à estátua, aleluia, ao bezerro de ouro. Uma outra circunstância que nós vemos está no livro, aleluia, de Daniel, no capítulo 3. Abre lá sua Bíblia, aleluia, no livro de Daniel. E aí vai entrar o perigo que Deus me colocou no meu coração nesses últimos dias da igreja, aleluia. Os irmãos estão entendendo a palavra ou não? Glória a Deus e aleluia, amém? Daniel capítulo 3, aleluia, fala da estátua de ouro e da fornalha do fogo ardente. Nós estamos lutando hoje contra um sistema, e não adianta nós negarmos isso, mas é fato que nesses últimos dias da igreja nós vemos se cumprir Mateus 24 e assim por diante: terremotos, guerra, fome, peste, pessoas que são amantes de si mesmo, né? Famílias, né? Brigando um com o outro, né? Então nós vemos ali que Jesus está às portas. Se você for ver a Cristina Maranhão na profecia da Venezuela, ela falou que o tempo acabou, que Jesus vai buscar a sua igreja. Nós vemos o pastor Napoleão Falcão, que já pregou na Pentecostal da Bíblia, que ele fala que o tempo da figueira é 80 anos, e daqui 2 anos vai dar 80 anos, aleluia. Então eu não vejo mais muito tempo para a igreja cristã continuar, por aquilo que eu vejo com os profetas que Deus tem levantado na terra. E quando nós vemos essa passagem de Daniel capítulo 3, nós vemos a soberba e a altivez de um rei chamado Nabucodonosor, na qual ele se levantou e deu uma ordem a todos que se dobrassem a ele. E o perigo hoje é de nós entendermos e vermos que nós devemos, aleluia, atentar para as coisas que estão acontecendo no país e no mundo, e nós não se dobrarmos ao sistema do anticristo, porque o anticristo ele vai querer fazer o quê? Aquilo que foi falado em Isaías 14, ele vai querer se sentar como Deus, e vai querer que você se dobre a ele. Só que ele não vai vir com chifre,
Ele não vai vir, aleluia, que nem o filme do exorcista babando. Não, ele já veio e ele já entrou em muitas igrejas. Ele já entrou, meu pastor Edson, em muitos lugares, colocando, aleluia, essa idolatria, colocando essa situação, aleluia, fazendo com que o povo deixe de colocar Deus em primeiro lugar para depois. Afinal de contas, eu tenho que me preocupar com muitas coisas. Senhor, a tua vez vai chegar, mas hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E Deus conta comigo e com você para que a igreja continue marchando triunfantemente contra Satanás e seus demônios. Por quê? Porque, como foi falado sobre a figueira, tinha folhagem, era bonita, mas cadê o fruto? Não tinha. Quando chegou para pegar o fruto, o Senhor amaldiçoou até a raiz daquela folha. E o que nós vemos é justamente isso. Tem muita folhagem, mas não tem fruto. E quando nós vemos sobre o fruto, nós vemos aquilo que já foi falado: amor, temperança e assim por diante, mas também oração, também santidade, também busca, também renúncia, porque isso também faz parte, aleluia, dos frutos naquilo de uma igreja, aleluia, frondosa e abençoada e cheia do poder, aleluia. Quando nós falamos sobre idolatria, nós falamos, aleluia, que o inimigo já tem entrado em certos lugares e que está tudo bem, mas não está tudo bem. Jesus está às portas, é um momento de clamor, e nós vemos que esses meninos aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostraram diante desses deuses, não se prostraram diante desses homens. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você: o negócio vai apertar, não vai melhorar. Deus vai provar na fornalha do fogo ardente quem é quem na história. E para isso é necessário você ter crédito com o céu, e continuar a ter a tua vida de oração, e continuar aceitando e buscando a face do Senhor, aleluia, nos trabalhos que a igreja conclama, seja na oração, seja no culto da tarde, seja no culto da noite, seja nos estudos, vocês se firmarem no Senhor e na força do seu poder, para vocês estarem apercebidos quando a trombeta tocar. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, porque isso é necessário, e nós pegarmos e rechaçarmos toda a idolatria que faz que nós nos esfriamos diante do Senhor. E aqui nós vemos, aleluia, que o quarto homem da fornalha estava com eles. E o Senhor manda falar para você e para mim, aleluia: não se dobre ao sistema, não se dobre às situações, não se dobre a pessoas, se dobre somente diante de mim, ainda que seja difícil, ainda que seja sofrido, ainda que as pessoas se levantam contra você, o quarto homem da fornalha vai estar com você. Eu estou sentindo o Senhor nesse altar. O quarto homem da fornalha vai estar com esse pastor, com essa pastora, com esses pastores que eu aprendi muito. Vai estar com o Jardim Santa Rita, porque o Senhor diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos que o Senhor é com vocês, que o Senhor é conosco. 2 Tessalonicenses capítulo 2, para me encerrar, porque aí a gente vê o pulo de Satanás. A gente vê o pulo de Satanás, meu irmão, aleluia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, se você fazer uma analogia de Isaías capítulo 12, versículo 14, você vai ver 2 Tessalonicenses capítulo 2. E aí você vai entender como que o inimigo tem trabalhado para afastar a igreja
aleluia, da adoração sincera ao Senhor, e colocado, aleluia, várias coisas para impedir, aleluia, a verdadeira adoração a Deus, aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: olha, irmão, rogamos-vos, pois, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem no pecado e o filho da perdição. A idolatria, ela entra de uma tal maneira que começa a apostasia. Eu deixo para depois o que eu tenho que fazer com Deus hoje. Se manifesta o pecado, porque quando tem apostasia, o pecado ele entra. E, aleluia, nós vemos o que? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só que interessante, ele vai se opor aos verdadeiros, e conhecerei as verdades, e a verdade vos libertará. Mas vai se apresentar como Deus e vai se assentar no templo de Deus, querendo mostrar que é Deus. Então, só quem tem sensibilidade espiritual de ouvir e entrar no Santo dos Santos, você não vai ser enganado e enganada com a apostasia e com a idolatria. E você vai poder proteger a sua vida, a sua casa e a sua família dos ataques do inferno. Ele diz assim: não vos lembreis de que estas coisas vos dizeis, que quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que os que detêm, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Nós estamos vivendo esses dias aqui. São esses sinais que vai acontecer e vai aflorar. E vai falar: nossa, Deus está naquele lugar. Não, Deus não está naquele lugar. É o inimigo que tem agido naquele lugar. Aleluia. Porque é o que está acontecendo e é o cumprimento da palavra. Aleluia. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha que forte essa palavra quando fala de idolatria, pastor Leoniro. Não receberam a palavra da verdade para serem salvos. Ou seja, tem muito lugar que fala, que prega, que faz, mas Deus não está lá. Então, eu louvo a Deus pelo pastor Edson, pela diaconisa Elizabeth, pelo pastor Leoniro, porque esse profeta Turrão aqui, quando Deus fala, vai lá, pastor, vamos pregar. Pastora Patrícia também tem liberdade de pregar aqui, pastor Joelson, homem de Deus, né? Quando esteve aqui. Então, essa igreja é uma igreja séria de Deus. Por quê? Porque esses homens têm visão espiritual. E por mais que seja difícil, eles ouvem o que Deus fala nesse altar. Aleluia! Isso é uma igreja séria. Agora a igreja do Neymar. Aleluia! Vamos orar por essa igreja, irmão. Vamos orar por esses pastores. Porque Jesus está para buscar a sua igreja e o pessoal está preocupado. Eu gosto de Copa do Mundo, eu gosto de jogo, eu acho legal, bacana. Mas cada um no seu quadrado, né? Aleluia! E nós vemos que a igreja do Jardim Santa Rita está indo por um caminho muito bom. Porque nós vemos homens tementes que têm, aleluia, e obedecem a sua palavra.
Não existe mais, pastor Edson. Tem certas igrejas, eu vejo certos pregadores dos gideões missionários, que eles chegam para pregar em certas igrejas, eles falam: aqui você não pode falar isso, isso e isso. Idolatria, né? Fechando a boca do Espírito Santo para falar, para não falar o que tem que ser falado. Mas aqui Deus, Ele tem liberdade para falar, aleluia. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, e por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito na fé da verdade, para que o nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Esses dias, pastor Edson, eu achei interessante. Pastor Leoniro, eu achei interessante. Eu peguei um Uber de manhã e tocou uma corrida, e eu ia pregar aqui sobre águia. Se eu fosse pregar sobre águia. E aí veio um senhor, mais ou menos uns 70 e poucos anos, ele falou que tinha 70. Ele é do Jardim Milha ali. Pastor, igreja pentecostal, Deus é poder, um negócio assim. 35 anos de pastorado. Diaconisa Elizabeth, esse homem entrou no meu carro com a sua esposa, com a sua filha, e dando glória a Deus, aleluia. Ele falou: vai dar tudo certo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: amém, vai dar tudo certo. Eu falei: o senhor é de que igreja? Eu sou pastor presidente de uma obra há 35 anos. Eu estou indo para o hospital porque eu estou com glaucoma. E aí eu vi o olho dele, estava começando a ficar branco. E aí o Senhor me tomou no carro e eu falei com ele. Ele falou: Deus mostra que o diabo levantou um para poder falar que o senhor vai ficar cego. Mas Deus manda falar que o senhor não vai ficar cego. O senhor vai enxergar. E o senhor, além de enxergar, o senhor vai ser arrebatado. E Deus vai te mostrar coisas espirituais. E o fogo desceu naquele carro, pastor, aleluia. E foi uma bênção, aleluia. E aquele homem, no decorrer da viagem, ele começou a contar da vida dele pastoral. E aí eu aprendi com ele uma coisa importante: vamos honrar os cabeças brancas. Porque tem muito pastor que se perdeu, pastor Edson, porque não respeitam mais os cabeças brancas. Ele estava com a visão de águia, mas ele estava com glaucoma. E Deus fez algo grande nele. Nós cremos que Deus vai fazer um avivamento, e o último avivamento vai ser feito quando nós aprendemos a ouvir os cabeças brancas, ouvir homens que têm marcas. Por isso eu respeito a tua unção, 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 porque eu estou aprendendo e também não sou perfeito. Porque se nós não respeitamos a unção um do outro, isso aqui vira o quê? A casa da Maria Joana, né? Então que Deus possa, através do poder da palavra e da verdade, fortalecer a igreja do Jardim Santa Rita, que vocês venham ser grandes na terra, que o nome do Senhor venha ser glorificado na vida de cada um de vocês, e que o Espírito de Deus venha fazer um mover tão forte neste lugar, que venha ter curas, libertações e batismo com o Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.